Opa! Opa! Muito bom dia, pessoal. Tudo bem, pessoal? Como é que está vocês? Tudo jóia? Espero que todos estejam bem. Sejam bem-vindos ao canal DRM, o canal dos livros apócrifos. Muito prazer. O meu nome é Denilson, vocês já sabem. E o canal está há 3 anos dentro da plataforma do YouTube. Hoje nós vamos falar, né, sobre aquele personagem que muita gente não conhece, mas que ele está presente no nosso dia a dia, se passando como Altíssimo. Esse nome Terron quer dizer abismo, tá, pessoal? Terron quer dizer abismo em hebraico. E Terron é mais ou menos aí dado ao nome a deusa das águas prímivas. Terron não é homem, né? Não é homem nem mulher. Ele é um ser andrógeno, ele é a imperfeição. Terron é a imperfeição. Hoje eu vou ler um texto, o livro de Apocalipse, capítulo 20, tá, pessoal? Alô, Rafael Silva, um bom dia para você, um bom domingo para você. Eu vou ler um texto aqui no livro de Apocalipse, capítulo 20, deixa eu ver aqui qual é o versículo. Eu vou ler o capítulo 20, depois a gente vai para a introdução do que nós queremos falar. Apocalipse, capítulo 20, versículo 14. Eu gostaria que vocês prestassem bem atenção nesse versículo aí. Apocalipse, capítulo 20, 14. Né? Pega a sua Bíblia aí, que nós vamos falar em cima desse versículo. Apocalipse, capítulo 20, versículo 14. Está escrito o seguinte, eu estou lendo aqui nessa Bíblia, tá, pessoal? Eu estou lendo essa Bíblia, a Bíblia King James atualizada, que é mais fácil para mim me locomover, né? Bíblia King James atualizada, tá? Apocalipse, ó, eu vou colocar aqui, ó, tá vendo? Ó, Apocalipse, clicar aqui no Apocalipse, ó, Apocalipse capítulo 20, ó, o 20 aqui. Essa Bíblia é muito bom, se você pudesse baixar ela, aproveitar, né, a tecnologia, né? Aí, ó, Salmo capítulo 20. Ele é muito mais prática para você ler, as letras são grandes, não, são letras garrafais e fácil manuseio, né? Você está no seu celular mesmo, você já pode ler. Bom, vamos lá. Vamos lá para você entender o fim de Terron. Vamos ver. Então, Terron, eu já falei para você que vamos contar um pouquinho da história de Terron para você se situar. Vamos colocar rápido, porque o texto é grande que eu vou ler. Então, eu vou disponibilizar esse estudo do irmão Carlos, né? O Carlos nos forneceu esse PDF, eu vou disponibilizar ele no grupo DRM para vocês lerem também, tá? Aliás, eu vou colocar ele já no DRM, vocês aí que estão acompanhando a live já podem ler junto comigo, tá bom? Vamos fazer assim? Eu vou colocar agora lá no grupo DRM, vocês vão lá, baixa ele, né? Baixa ele para vocês poderem acompanhar essa ideia que eu estou falando para vocês. Mas antes vamos ler o livro de Apocalipse capítulo 20, versículo 14 e 15. Está escrito assim, ó, gente. Então, a morte e o Hades foram atirados no lago de fogo. A primeira pergunta. Aqui está falando de Satanás, do diabo, do Lúcifer? Não está falando não. Oi, Irene, bom dia, Irene, tudo bem? Obrigado por vocês estarem aí, obrigado. Domingo passado nós não tivemos a live, né? Domingo foi no evento. E essa agora nós retornamos à rotina, né? Olha aí, olha aqui, pessoal. Então a morte, está aqui, ó. Pega aí, capítulo 20, versículo 14. Então a morte e o Hades foram atirados no lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. Ué, Denilson, peraí. Lê de novo para mim, para ver se eu entendi. Então, vamos ler devagar para você entender. Então, a morte e o Hades são pessoas distintas, tá? Morte e Hades são pessoas distintas, não é a mesma pessoa. Se fosse a mesma pessoa, fala assim, ó, o Hades só, ou então a morte só. Não, a morte e o Hades.
E não fala de Lúcifer aqui, nem de diabo, nem demônio. Fala da morte e do Hades. Então são dois lugares, um ser e um lugar, né? O Hades é o embaixo da terra. O Hades é um local embaixo da terra, local de tormento, é o purgatório. Você já ouviu falar do purgatório da Igreja Católica? Então, o Hades é o purgatório. Você que é católico já vai entender. E para você que é evangélico, o Hades é aquele lugar onde o Messias chamado Yahushua, qual você conhece como Jesus, ele fez aquela parábola do Lázaro, e do Lázaro pobre e do rico. Então é um abismo que vê o outro lado. Então o Hades, o lugar do sofrimento, o lugar de sofrimento, lá é sofrimento. Todas as almas que morreram sem o conhecer o nome da salvação, que é Yahushua e não Jesus, estão aguardando no Hades. Eles estão condenados? Não, não estão condenados. Quem está no Hades não está condenado, gente. Quem desceu para o Hades ainda não está condenado. A condenação vai acontecer depois disso aqui que você está lendo, ó. Então a morte e o Hades foram atirados no lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. Então o lago de fogo, ô Merita, tudo bem? O lago de fogo é a segunda morte. O lago de fogo é a morte que vai matar a morte. A morte vai morrer. Aí, e todo aquele, versículo 15, todo aquele cujo nome não foi encontrado escrito no livro da vida, foi lançado no lago de fogo. E aí, deu para vocês entender alguma coisa? Espera aí. Vamos lá, vamos para os primórdios. Vamos para os primórdios. Meus irmãos, meus amigos, você que acompanha o canal DRM, como éramos cegos dentro daquilo que nós chamamos, daquela religião chamada evangelho, ou evangélicos, ou até católicos. Isso não é assunto mensurado, a mídia não fala desse assunto, é tratado como algo de loucura, né? Isso, nós somos levados a algo de loucura, mas esse Deus chamado Terron, que é a morte, e eu vou explicar por que ele se transformou na morte. Tá? O Adilson, bom dia, Adilson. O que aconteceu com esse Deus? A gente sabe que no princípio, lá no primórdio, que eu vou ler sobre isso aqui agora, eu vou ler primeiro, depois eu explico, tá bom? Vou passar agora, gente, vou passar o estudo aqui, ao vivo, para vocês, lá pro grupo DRM, e a gente vai fazer a leitura, eu junto com vocês. Olha só, estou enviando agora o estudo do Carlos. Carlos entrou ontem no nosso grupo. Alô, Carlos, um abraço para você. Obrigado aí pelo PDF. PDF bom, PDF muito bom. Olha aí, gente, vou enviar agora para o grupo DRM, hein? Carlos Eduardo, ele tem um canal no YouTube, tá, pessoal? O nome do canal, deixa eu ver aqui o nome do canal. Ele tem um canal, depois eu vou ver o nome do canal dele. É Eduardo Cósmico, o nome do canal dele. Ele não, olha só que engraçado, né? Ele ainda não creu, ele não crê nos nomes que nós damos, não crê nada assim não. Ele falou bem claro pra gente, eu não creio em nada desses nomes aí não. Mas veja a história só que ele passou para mim, e eu vou passar para vocês aqui agora. Presta atenção, você que está no grupo DRM, eu vou lançar agora aí no grupo DRM, abra e acompanhe junto comigo, claro, se puder, né? Se você tiver só um aparelho, não vai dar para você me acompanhar, ó. Deixa eu ver aqui direitinho. A mitologia do dragão azul, estou passando agora aqui para o grupo DRM, ó. Foi agora ao vivo, já lancei no grupo DRM, atenção, pode baixar aí no grupo DRM, eu vou abrir aqui agora, para a gente poder ler, ó, tô abrindo aqui agora, tá vendo, gente, ó, tô abrindo agora para a gente ler, vou mostrar para vocês aqui o PDF que o Carlos nos enviou para corroborar com essa passagem que eu li agora de Apocalipse, capítulo 20, Bom, tem algumas coisas aqui que eu não concordo, tá, pessoal? Mas eu vou ler para vocês na íntegra e depois eu explico, ok? Tá certo assim, meus irmãos? Ótimo domingo para todo mundo, tá, pessoal?
Durante a invasão, os 5 arcanjos se juntaram para lutar contra um monstro, mas sem seu pai. Vamos lá. Vamos lá para o início. Eu peguei lá no final que eu estava lendo, achei sensacional. Aqui, ó, mitologia. Deixa eu ver se dá para vocês verem aqui, cara, porque perde um pouco do foco. Mas eu vou ler aqui para vocês. É mitologia dreugóstico, é o nome o nome do estudo dele. Deus dragão azul e Deus da luz. Provavelmente o Deus da luz, Iarro, e o Deus dragão azul, Terron. Mesmo porque Iarro transformou o Terron em um dragão, na serpente beliscosa. O Ouroboros, que você vê, sabe quem é o Ouroboros, né, pessoal? Aquela serpente que come a própria cauda, é a própria imagem do Terron, da deusa andrógena. É um deus que se desfaz. É como o Baphomet, tá, pessoal? Baphomet, né? Ele tem seios femininos, tem a parte da barriga para baixo masculina e a cabeça de um bode, né? E com chifres, formando aí o que chama de hibridismo. E você vê essas figuras mitológicas dentro das cavernas, né? No Egito, né? Na África. Você vê algumas imagens, na Babilônia também tem, né? Então tem muitos símbolos, né? Na Grécia, os gregos também tem um minotauro, né? O minotauro é uma parte de homem para cima e bicho para baixo. Então você vê essas quimeras, tudo isso está dentro, tá? Oi, Lindomar, bom dia para você, Lindomar. Então está escrito aqui o seguinte, gente, olha. Nas origens dos espaços, houve um tempo muito anterior à aurora do universo, então antes da criação do universo, em que o infinito estava dividido em 2 províncias, a província das trevas e a província da luz. Então, o infinito estava envolvido em 2 províncias. Lembre-se sempre, gente, que tem um pouco de coerência no que isso está dizendo aqui, porque aquelas águas que estão lá em cima, que a NASA teima em afirmar que aquilo ali eles vão para Marte, não vão, ninguém sai da Terra. Aquilo lá em cima é água, leiam na Bíblia. Lá no capítulo 1 de Gênesis está lá, ó, o Pai fez separação entre as águas celestiais e as águas abissais, ou seja, era tudo água. E dentro dessas águas havia uma divisão. Existia, né, aqui que está dizendo assim, o infinito. O infinito, a gente pensa que o infinito é para cima, para o cósmico, para o espaço, mas o infinito é nas terras. Terras infinitas, pessoal. Vai vendo isso aí, hein? Terras infinitas, mar também infinito dentro do universo. Olha aí, hein? Regido por água. Olha essa ideia para você pegar. Denilson, é 100% de acerto que você está falando? Não, gente. Isso aqui é como eu falei para um irmão que me questionou, falando que eu estava criando ideias na cabeça da pessoa, fazendo as pessoas se desviar do caminho. Eu não falei, eu não estou desviando ninguém do caminho. Eu apenas faço estudos e não chamo ninguém para minha crença. E não peço para ninguém abandonar a sua crença. Você faz uma análise da sua vida, do que você está crendo, e aí você faz julgamento, pô. É simples isso, simples. Aí ele estava me questionando porque eu estou indo contra a Bíblia. A gente já sabe, né, pessoal, que quem escreveu a Bíblia foram os padres. Então, essa manipulação, a cegueira é muito grande, gente. A cegueira espiritual é muito grande. Tipo assim, chama-se hipnose o nome disso, né? Hipnose coletiva. Não há questionamento, cara. Porque colocaram na cabeça desse povo religioso que eles não podem questionar, porque eles vão estar blasfemando contra Deus. Eles não podem nem sequer pensar. Eles têm que aceitar o pensamento do pastor, do líder dele, líder da igreja dele. Mas eles não vão a fundo como surgiu a religião deles. Qualquer religião. Os gurus, os mestres, vocês não vão a fundo para conhecer isso. E aí, como as pessoas gostam de ter o seu partido, o seu particular, elas vão defender sua tese até o final. Diferente do que eu estou aqui. Eu não estou defendendo tese aqui.
Eu não estou querendo que você acredite no que eu estou falando de jeito nenhum. Apesar de ser bastante convincente naquilo que a gente fala, eu quero que você pense, é diferente. Eu quero que você saia da caixinha. Eu quero que você abra a caixa de Pandora. Eu quero que você comece a respirar e oxigenar seu cérebro para você estudar, para você abrir a sua mente. Tem que abrir a mente, mas como fazia numa mente totalmente cauterizada como a mente desses pessoal que estão indo às igrejas, do qual eu fui pastor quase 14 anos, fora os 20 e poucos anos aí que eu passei como membro, fazendo teologia, estudando estudo bíblico. E nesse tempo todo, sabe por que eu nunca aprendi? Porque eu sempre comi na mão dos que estavam lá dirigindo esse sistema. É lógico que todo mundo vai puxar a brasa para a sardinha dele. Ninguém vai puxar a brasa para a sardinha do outro. Se você torce pelo Flamengo, você vai querer só assunto do Flamengo. Se você torce pelo Palmeiras, se você torce pelo Corinthians, pelo Vasco, se você torce por um time, você só vai ver coisa daquele time. Se você é evangélico, você só vai ver coisas pro lado dos evangélicos. Se você é um católico, é óbvio que você vai atender o que os padres estão falando. E cada um vai defender a sua tese. Agora, o que não é ensinado nesse sistema é você pensar. Você pensar. Aliás, você não pode pensar. Você tem que obedecer. Você tem que seguir as regras do jogo. E você, como uma marionete, como uma pessoa controlada, você vai passar a tomar conta desse sistema e entrar nesse sistema de paz do Senhor, de irmãozinho, de shalom, de tudo isso aí. Dentro desse sistema, você nunca vai pensar, pô, peraí, deixa eu pensar fora disso. Dízimo não é dinheiro. Abraão não era nem israelita, nem judeu e nem hebreu. Abraão era da Babilônia. A Babilônia escravizou os hebreus. Os hebreus são um povo muito novos, muito mais novos do que os gregos, do que os romanos. Os hebreus são novíssimos, gente. A nação dos hebreus, que foram as descendências de Abraão, é muito nova. Aí você imagina, se é uma nação muito nova, e Moisés foi o cara que levou os 12 filhos do Abraão pelo deserto, de onde Moisés, que eu estou falando Moisés porque é o nome que todo mundo conhece, de onde Moisés ouviu sobre a criação do mundo? Aí você vai começar, presta atenção, você que é evangélico, começar a pensar, pô, cara, mas nas tábuas da Suméria, vem falando sobre a criação, vem falando sobre os Anunnaki, sobre Enki, sobre seus irmãos. Então ele vai pegar sobre o dilúvio, vem falando lá, cara, vem falando lá. Então os hebreus, né, com toda a inteligência que eles tinham, eles têm os camaradas lá chamados escribas, você já ouviu falar dos escribas e dos fariseus? Então os escribas, eles aperfeiçoaram a escrita. Então eles começaram, quem domina a arte do saber pode manipular as pessoas. Por isso que através da Bíblia é manipulada a cabeça dessas pessoas que leem e acham que a teologia... Aí, Edilson, é isso mesmo, eles mudaram a escritura como eles querem, ninguém pode questionar. Porque se falam algo é santo, não podemos questionar. É isso aí, Edilson. Até comigo aqui... Veja bem, gente, vocês podem pensar e pensar, raciocinar, não é tirado isso. Gente, por enquanto não colocarem ainda, vocês não colocarem, ou as pessoas não aceitarem o chip, que vai ser uma introdução para colocar a inteligência artificial dentro da sua cabeça, comandando os neurônios, claro, aquele que aceitar, é óbvio. Você tem liberdade para pensar. E é para isso que o Messias veio, para te libertar, para abocanhar esse sistema que corrompe os pensamentos das pessoas. Meus irmãos. Vamos lá! Obrigado, Adilson. Obrigado, pessoal. Olha aí, ó. Então, se você não baixou, vai lá no grupo DRM e baixa esse estudo que está lá, hein? Então, houve um tempo muito anterior à outrora do universo, em que o infinito estava dividido em duas províncias, a província da luz
e a província das trevas. A escuridão era então governada por uma divindade hedionda, chamada o Deus Dragão Azul, o Deus do Abismo, Terron. Ele não é um deus, é uma deusa, é uma aberração, é ele, ela, é tudo junto. Terron, ele é uma aberração. Aí, vamos lá. Essa monstruosidade cósmica era assistida por diversos deuses menores, dentre eles Moteb, o horrendo. Ele, com as suas lâminas negras, controlava a maior parte do extenso vazio, onde o pessoal evangélico sabe disso. Ah, mas não sabe mesmo. Não sabe. Ele só sabe de Deus, anjo, demônio, inferno, só sabe disso. Então havia outros deuses. Existia um deus, é mais ou menos a história igual dos Anunnakis, né? Existiam os deuses maiores e existiam os deuses menores. Por isso que aí você vai entender, quando você lá no livro, lê no livro de Êxodo, capítulo 20, não terás outros deuses diante de mim. Então existem outros deuses. O opositor do deus dragão era o deus da luz. É ainda o deus da luz, é Yahweh. Yahweh é o nome que se manifestou para Moshe, para Abraão. Yahweh é o pai da luz. Yahweh quem criou a luz. Aí você vê isso lá no livro de Gênesis, quando Moisés diz: disse Deus, haja luz. Então, no meio dessas trevas, aí você vai entender, tudo era as trevas, não existia luz. Gente, não existia luz. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Olhando por esse lado, não existe. Aí, quando ele fez a luz, foi Yahweh que fez a luz, ele falou: pô, a luz é boa. Ele fez o filho dele chamado Yahushua, a alma, a primeira alma foi Yahushua, a luz, que clareou não todas as trevas, mas parte das trevas, dividiu o reino. Onde o Pai estava era a luz, fora do Pai era escuridão, era trevas. E as trevas, gente, tanto é, eu sempre falo isso para vocês e eu vou continuar falando. Eu estudei, eu sou eletricista predial, né, residencial, e eu estudei, no meus estudos, que existe, você pode medir a força positiva, você pode medir a força positiva, você pode medir com intensidade, como força e como velocidade. A força do elétron, átomos e nêutrons, a gente já sabe medir. Se a gente mudar a polaridade dos prótons e os elétrons, se a gente mudar, se um a gente colocar mais e outro colocar menos, então a gente vai dar, você sabe que a bomba atômica, teoria, o Einstein mudou só a polaridade dos prótons no átomo, dos prótons e dos elétrons, o nêutron não mudou. Ele criou a antimatéria. Olha só que coisa interessante. E ontem eu estava vendo uma reportagem, tá tudo dentro disso que eu estou te falando, tá, gente? Que aqui em São Paulo vai ser criado o maior laboratório, já está a 1 bilhão de reais, já está destinado para ser criado um laboratório para se cuidar porque o Sirius, que é o acelerador de partículas, eles estudaram, né, que aquela aceleração da partícula criou uma luz que consegue ver as bactérias e os vírus. Essa luz ele denominou a luz de Órion. Olha só o nome do trem. Se você pesquisar o que é Órion, você vai saber. Pesquise. E essa luz, é dessa luz que eles vão diagnosticar todo tipo de doenças, né? Eles sempre vêm falando que vai trazendo coisa boa pra gente, né? Todo vírus, bactérias, bacilos, fungos, eles vão estudar através dessa luz, porque essa luz ela consegue dividir o vírus e as bactérias e os bacilos. Leiam essa reportagem, procurem sobre essa reportagem, foi ontem, foi lançado ontem. E eles vão criar esse laboratório. E esse laboratório, tudo está ligado à energia quântica, que agora eles estão olhando para a energia quântica como se fosse um Deus, né? Mas isso aí a gente já sabe, todos vocês já sabem que são os anjos caídos, né? Os seres caídos,
eles estão trabalhando 24 horas, ou 26, ou 36 horas por dia, para acelerar a saída do mestre dele da prisão. E dos outros que estão lá. Não vão conseguir, tá, gente? Eles vão conseguir uma série de coisas aí, né? Mas liberté só vai sair na hora que Yahweh determinar para a morte deles. Todos eles vão morrer, ó. Geral, ó. Geral vai morrer, o Serol vai passar para eles todinho. É a segunda morte, eu já li para vocês. Eles serão jogados no lago de fogo e enxofre, a segunda morte. Então existe uma morte aqui na Terra, já vou falar com ela. E olha, Sírios e Órion, é isso mesmo, Adilson. Sírios e Órion, dois juntos. Ah, legal. Vai querer viajar para a Grécia, legal. Aí então, gente, olha só, vamos lá, vamos nessa linha de raciocínio para a gente não sair. Então, esse Terron, essa deusa, esse deus andrógeno, nome de homem, mas é uma mulher, a deusa das águas prímivas, ele se manifesta como Iemanjá, como Oxalá, né? Se manifesta como Shiva, né? Como Brahma, como Vishnu, como Osíris. Esse ser, ele se manifesta como Semiramis, ele se manifesta como Nimrod, ele se manifesta como qualquer outro deus. Ele é um deus superior que precisa enganar a humanidade. Vamos lá continuar com isso aqui. Então, para ajudá-lo nesse combate, reluzente criou 5 arcanjos. A luz criou 5 arcanjos, seres de poder fabuloso, que lutaram ao seu lado contra os deuses do vazio. O deus da luz, Yahweh, e seus arautos venceram um confronto no qual foi chamado Batalhas Prímivas. Vai vendo, gente. Então eles lançaram os deuses do vazio na Terra. Eles lançaram, porque a Terra, gente, a Terra aí, eu sempre faço aqui, é a tampa ainda do abismo. A Terra está em cima do abismo, gente. As bases, os pilares da Terra está fincado no abismo profundo. Então o Yahweh sabe o que é a treva. Ele sabe porque ele conhece que ele veio de lá. Então ele conhece. Quando ele criou os seres de luz, chamado Lúcifer, Gabriel, quando ele criou os arcanjos mais poderosos, ele já sabia o que tinha lá do outro lado. Então ele é pai, ele é sabedor. E do outro lado existiu o outro Deus, o Deus das trevas. Então, como eu estava falando para vocês, para não perder o fio da meada, quando eu fiz o curso de eletricista, então você consegue mensurar a energia elétrica, que é a energia positiva. Você consegue. Agora, eu vou fazer uma pergunta para você. E a energia negativa? Se a energia positiva tem o volts, tem a resistência, a energia negativa também existe. Aí é que vem o grande barato, que os irmãozinhos das igrejas e os padres que já sabem disso não mensuraram na Bíblia, que eles dizem que é sagrada. Eles tinham que mencionar isso, para que as pessoas que estão vivendo agora saibam que nós estamos vivendo num mundo que não é real, cara. O nosso mundo, ele foi criado... Gente, o nosso mundo é a imaginação, escuta isso aqui, do nosso Pai Yahweh. Não parece, quando você vai para uma paisagem linda, 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 não parece que você está vivendo num sonho? Seja sincero, não parece? Agora, quando você tem um pesadelo, você já teve pesadelo? Pesadelo de lugares horríveis. Não parece que você está nesse lugar horrível? Nós vivemos dois mundos. Nós vivemos dois mundos. O mundo da luz e o mundo das trevas. Agora, onde você quer andar nesse mundo? Aí é a pergunta que não quer calar. E no final dos tempos, a verdade aconteceria, porque eu não sei se com o avanço da ciência ou com a aceleração através dos hormônios que as pessoas estão comendo, né? Você pode perceber que as crianças que estão nascendo agora, elas vão morrer mais precoce, tá, gente? Mas ela já nasce, se você der um celular na mão da criancinha agora de 2 anos, ela já tá futucando, gente. Eu demorei uma semana para abrir os olhos. As crianças já nascem com o olho aberto, assim, ó, olhando tudo, até falando, se deixar. As crianças estão falando precoce, por causa dos hormônios que estão acelerando o metabolismo humano.
Deixa eu continuar que tem mais coisa para a gente poder falar aqui para vocês. Olha aí. Então, com o Deus dragão derrotado, o Deus da luz, ou seja, Yahweh, assumiu as duas províncias. Então, Yahweh comanda tanto a luz como as trevas. Yahweh comanda o abismo. Yahweh ultrapassou o que nós chamamos de tempo e está atemporal. Yahweh e Yahushua, eles são atemporal. Quem está dentro do tempo? Lúcifer, que você conhece, o Samael. O Terron está dentro do tempo. Você sabia que o Terron está dentro do tempo? Então, o Pai conseguiu através... Você já ouviu falar de viajar à velocidade da luz? Ele transpassou. Ele foi o único que transpassou a barreira de tudo. Uau, Denilson. Sensacional esse estudo. Gente. É isso aí mesmo. Então, ele com os seus aliados que ele criou, derrotou esse mal que criou também 5 seres. Olha aí, ó. Aí, então, com o Deus dragão derrotado, o Deus da luz assumiu a província, comandando tanto a luz como as trevas, e consagrando-se onipotente sobre todas as coisas. Invencível, ele teve o seu tempo para iniciar a criação do universo. Foi antes da criação do universo. Com o estalo, o Deus da luz, Yahweh, criou os anjos, todos de uma vez, povoando o espaço com legiões celestes. Então, aquele vácuo que ficou, ele criou os seres que a gente chama de anjos, né? Que a letra J não existe no hebraico arcaico, né? No antigo. Ela é nova. Então, ele criou os seres celestiais, né? Os malaques. Pessoal, o invencível, ele teve no seu tempo para iniciar a criação do universo com o estalo. E o Deus da luz criou os anjos todos de uma vez. Deixa eu ler aqui. Obrigado, Irene. Ele criou todos de uma vez, povoando o espaço com legiões celestes. Depois ele produziu uma fagulha de luz e principiou a feitura do cosmos. Então ele criou tudo que existe, criou o que eles chamam de galáxia, cosmos, essas coisas todas aí que vocês estão vendo aí. Mas a base da criação é aqui, tá, gente? Nós somos a base, ok? Arcanjo El Gabri, que é o arcanjo Guimael, arcanjo são tudo nomes diferentes, tá? Que você conhece, Gabriel, Rafael, Zaldeus, aquele que zela pela palavra de Yahweh. Então tem um arcanjo que zela pela palavra do Criador, que não é a Bíblia, tá, gente? Para você entender, você evangélico, não é a Bíblia. A Bíblia não é a palavra do Criador. Denilson, que você está falando? A Bíblia não é a palavra do Criador. A Bíblia é uma cópia. Ela foi posta como a palavra de Deus, mas ela não é a palavra de Yahweh. Não é. Porque a palavra de Yahweh, ela foi escrita por alguns profetas nos papiros e pergaminhos, né, que foram guardados, está guardado, ou protegido, ou escondido da gente. Em Inglaterra e Vaticano guardam esses papiros para ninguém conhecer, só eles, e eles reescreveram segundo o entendimento deles. Como eles escreveram, eles são aqueles que têm a patente. Pode ver que ninguém mexe na Bíblia. Ninguém muda a Bíblia. Alguém muda a Bíblia? Ninguém muda a Bíblia, gente. A Bíblia já está em quantos anos aí? Dentro dela tem a palavra do Altíssimo, né? Tem a história do que aconteceu com aquele que o Altíssimo escolheu, mas ela tem os guardiões dela, né? Que ninguém pode mexer, nem pastor evangélico, ninguém, esses líderes evangélicos aí, ninguém mexe. Um líder evangélico comprou aí um dos livros da Bíblia, né? O livro de Marcos. Foi da Igreja Universal, tá, gente? Ele comprou o direito. Não sei como saiu essa reportagem. Depois vocês pesquisam sobre isso. Que a gente sabe que o livro de Marcos, a partir do capítulo 13, ali já é tudo acréscimo. Já não é mais... É como se eu pegasse ali e colocasse aquela passagem que fala que aquele que crê e se batizar será salvo. Foi acrescida, tá?
Me perdoe, estou bebendo um pouquinho de água, porque a gente fala bastante, né? Um abraço a todos vocês que nos acompanham. Você que é novo aqui pelo canal, deixa o seu like, se inscreva, que é importante. 3 anos de existência esse canal. E a gente tenta falar de uma forma bem clarinha para você pesquisar. Não é para você pegar a minha palavra. Não, o Denilson falou. Quem é o Denilson? Denilson não é nada, gente. Eu quero mandar um abraço aqui pro Arley, tá? Pro Jorjão, pro meu amigo Elinho da Penha, meu amigo Neto. E todos os irmãos aí do grupo DRM, né, que está inscrito aí no nosso grupo. Mais de 120 pessoas que estão nos acompanhando, né? Graças a Iarro, eu sempre agradeço a todos vocês o carinho que vocês têm por mim e o respeito que vocês têm por mim. Eu fico muito feliz de estar podendo dividir o pão com vocês, né, daquilo que eu aprendi, e eu penso que há 3 anos atrás eu ainda não sabia como chegar até aqui e falar com todos vocês. Hoje eu já falo, hoje eu já tenho uma maneira, uma linha de raciocínio lógico que faz com que muitas pessoas comecem a entender um pouquinho daquilo que é imperfeição, né? Porque a imperfeição ela se omite. E a imperfeição se mistura com a perfeição para gerar dúvida. Então, vamos de novo lá. Não acabei ainda aqui não, e vamos lá para o Apocalipse capítulo 20. Vocês estão entendendo? Vocês estão compreendendo bem aí, pessoal? Tá entendendo? Tá fácil de entender? A energia positiva ela é dimensionada, ela é quantificada, mas a energia negativa não é. E é justamente na energia negativa que Terron vive. Terron absorve, como o pai Iarro é o pai que conhece também a energia negativa, porém não faz uso dela. Terron já faz uso da forma negativa, da força da energia, da energia negativa. Por isso que a gente pensa o seguinte, quando as pessoas elas são mais negativas do que positivas. Por que elas são mais negativas do que positivas? Porque elas absorvem melhor o que é os frutos das trevas. Porque para você absorver a luz positiva, você tem que estar treinando ou andando no caminho do bem, no caminho da paz. O caminho do ódio, o ódio é uma energia. A raiva é uma energia. Você já viu quando as pessoas estão com muita raiva, como elas despendem energia, mas não a energia lá de cima, a energia da Terra. Nós somos como antena. Se é que você está me entendendo, nós somos com antena, nós estamos andando na Terra. Em cima, a Terra é a tampa da força abissal que está embaixo da gente. Porém, o Pai criou essa terra, esse espaço da terra, para a gente também absorver e liberar todo o magnetismo do nosso corpo através da terra. Por isso que a gente sempre fala para vocês que é bom de vez em quando vocês andarem descalço no barro, na terra, para sair o eletromagnetismo disso aqui, ó. A gente tem que andar, e você pode perceber isso. Eu estava até conversando com meu filho, foi ontem. Ele tem um cabelão, né, grandão, assim, um cabelão grandão. Os nossos cabelos são fonte para puxar energia, sabe disso, né? Então, é por isso que a Bíblia fala muito em não cortar cabelo, deixar a barba crescer. Os cabelos não nasceram só para poder te perturbar e você depilar, não. Os cabelos são partes das antenas que trazem energia para você. Por isso que Sansão foi um cara forte. Sansão tinha no cabelo a energia dele. Não foi à toa não, hein? Mas não vamos entrar nesse assunto não. Depois a gente fala sobre isso aí, tá? Depois a gente conta isso aí pra vocês. Vamos falar do Terron. Vai ser o fim dele, cara. E ele sabe que os dias dele tá contado. O lago de fogo já tá preparado. Iarro já sabe que dessa vez não vai ter sopa para ele. Iarro criou a segunda morte. Iarro criou a segunda morte. Então a morte que nos ataca aqui na Terra, por exemplo, todos vocês têm medo de morrer, não tem? Não, Denilson, eu não tenho medo. Que não tem o quê, gente? Todo ser humano, o próprio Messias Yahushua, o Yahushua que veio em carne,
veio em carne igual a gente. Ele orou assim, pai. Ele falou, pai. Ele falou assim, pai, se possível for, afaste isso de mim. Mas, contudo, que seja feita. Então, ele teria que vencer, porque Adão abriu. Quando Adão caiu lá, gente, lá no início, ele abriu uma enorme cratera para esse Deus das trevas habitar no nosso coração. Nós éramos só de luz. Nós éramos só do bem. É isso aí, o Jurandir. Ele vai ser lançado no lago de fogo de enxofre. Ele vai ser. Entendeu o que eu estou falando para vocês? Eu estou dizendo para vocês, gente, o que eu estou tentando mostrar para vocês aqui? Que por mais que esse Deus que se possa aparecer aqui na terra seja forte, porque ele enganou o povo hebreu. Ele no deserto enganou o povo hebreu, ele vem enganando o povo hebreu de muito tempo, porque ele tinha que enganar o povo hebreu para enganar a gente hoje. Como ele está enganando, fazendo as pessoas ir para os templos, achando. As pessoas estão da igreja onde elas estão com a certeza de que elas vão ser salvas. Elas estão com a certeza, e nós tínhamos a certeza quando visitávamos o templo. Sem saber, ou sabendo, mesmo sabendo algum lá, que o templo somos nós. O alvo de Terron somos nós, seres humanos. O alvo de Terron somos nós, seres humanos. Primeiro ele conseguiu destruir o Samael, né? O Lúcifer, o anjo, o arcanjo de luz. Primeiro ele pegou o cabeça. Porque depois que ele pegou o cabeça, ele fez com que aquele cabeça descarrilhasse todos os outros. Uma terça parte seguiu ele. E vieram para onde? Foram lançados para onde? Foi lançado para Marte? Foi lançado para Plutão? Foi lançado para Vênus? Não, são estrelas errantes, tá, pessoal? Não é planeta, não. Foram lançados para aqui, para esse sistema. Porque esse sistema é a base, ou seja, é a tampa do abismo. Eles aprenderam, eles se juntaram, eles se uniram. Terron recrutou os arcanjos que uma vez lutaram contra ele nas guerras pímicas, que está aqui, que eu estou lendo para você. Olha que coisa terrível. Eles se aliaram a um ser caído para lutar com esse ser caído pela soberania do nosso Pai. Agora eu pergunto para vocês, vão conseguir destruir? Não vão, gente. O caldeirão já está preparado para eles. Pode ter isso, você fala assim, gente, você quer estar de qual lado? Você quer estar do lado perdedor ou do lado vencedor? Quem te criou foi a luz. Quem te criou foi a luz. Quem me criou, quem criou todo ser humano foi o ser da luz, foi o Pai Yahweh. E que deu Yahushua pra gente. Agora, você quer abraçar as trevas, quer se agarrar às coisas materiais, porque o Deus da morte, a morte, ela só habita nesse plano, gente. É isso que eu quero dizer para você. A morte matou o Lúcifer? Não. A morte matou os anjos? Não matou. A morte matou esses seres espirituais, os demônios? Não matou, gente. Eles não morreram, eles estão vivos. Mas vai ter a hora deles. A hora deles. Eles vão provar isso que a gente sente aqui na carne. Nós estamos sentindo na carne, estamos fazendo, eles não têm esse sentimento. Anjos não têm esse sentimento, eles não sabem o que é sofrimento. Eles não sabem ainda. Eles têm a ausência da luz. Eles têm a ausência do Pai. Lembra que eu falei que o mal, ele só existe quando não há a presença de Yahweh? Então, Terron só existe onde Yahweh não está. Aí você vai ter que procurar sobre Astarote, né? Sobre, cara, isso é muito mais forte do que aquele espiritismo moderno que você vê aí, do que aqueles cultos de voodoo que existe na África, né? Tu já viu? Aqueles Zugber, né? Voando. Isso é muito mais forte do que isso, gente. Tá muito além. E a Kabbalah se utiliza dessas energias. Esse negócio de olhar para o infinito e desejar para o infinito coisas boas, isso é pedir para o Terron para te dar a riqueza desse mundo, envolver as forças de Terron para você se alcançar bens materiais. Tem que estar cheio a internet, você proferir as palavras mágicas. Eu estava conversando com o Neto,
E o Neto me chamou a atenção de uma parada. Você já viu aquele filme chamado Shazam? Já viu, né? Ou então aquela palavra chamada assim, abracadabra. Já ouviu falar? Que tem até um nome engraçado aí que não é abracadabra, não. Por que é que eles impediram da gente chamar o nome de Yahoo e de Yahushua? Você sabe me dizer por quê? Você sabe que no nome há poder, né? Uma vez você clamando esse nome, você se enche da luz dele. Porque você reconhece o nome dele. É como se você chamasse e tá olhando. Vamos dar um exemplo aqui, né? Yahoo olhando para lá. Aí você chama assim, Yahoo. Aí ele olha para você. Ele tá me chamando. Olha para mim. Quando a gente ia para a igreja, a gente não orava. Pô, pai, olha para mim. Ou atenta para as minhas orações. Não era assim que a gente falava? Atenta para as minhas orações. Que as minhas orações cheguem até os céus. Oração vazia, né, gente? E quando você fala essa oração, você está falando para o vazio. Você não está falando para o espírito, você está falando para o vazio, você está falando para a eternidade, você está falando para o ar. Você não está falando para dentro, para si, para aquele elo que só você e eu temos do nosso... Gente, é uma coisa linda. Nós temos um elo com o nosso papai lá de cima. Eles não têm, os caídos não têm. É isso que eu quero que você entenda. E Terron quer tirar isso de você. Terron quer acabar com isso. Por isso que ele tem que fazer você não acreditar em Yahoo. Por isso que as lutas dele são intensas para poder mandar muitos ensinos, muitas coisas que desvirtuam você, que deixam você em dúvida, que haja uma interrogação grandona para que você não se afirme nele. E quando você se apodera desse conhecimento, irmão, o inferno pode se levantar contra você. Ah, vou matar sua carne, problema. Você, depois que você transcender e sair, meu irmão, como ele nos fez grande, você vai ver como é o poder do nosso Pai. Isso é para todo mundo que acordar enquanto é tempo. Isso é enquanto você que é cristão, evangélico, católico, espírita, você que segue o Gadu, você que segue o Buda, você acha que Maomé é maior que Alá? Impressionante isso, cara. Muito impressionante. Aí vai falando aqui, ó. Se vocês não baixaram ainda, tá lá no grupo DRM, tá? Eu vou mostrar para você aqui mais uma vez esse estudo aqui do irmão Carlos, que eu peguei, fiz alguma modificação, gostei muito. Ele fala também... Aí, vamos lá. Então, eles pertencem à primeira hierarquia, cujo compromisso é executar a ordem do Deus da luz. Então, o Pai criou anjos para executar as ordens dele. Como um exército, né? Para obedecer ele. Perdeu esse exército. A hierarquia era formada também por 4 categorias de anjos: principatos, chefe, mensageiros e alfanis. Então tinham principatos, tinham chefes, mensageiros e alfanis. No total, são 10 categorias de seres celestiais, divididas em 4 funções específicas e determinadas. Não concordo, mas vamos ficar com esses 10 aqui, pessoal. A primeira hierarquia também é composta pelos serafins, querubins e tronos, né, que são os Elohims. Então são esses seres poderosíssimos que o Pai criou. Criou uma galera, viu? E é delegador. A segunda é formada por dominações, potestades e virtude, que dirigem os planos da terra, da eterna sabedoria. A sua função é comunicar aos anjos da terceira hierarquia os projetos de Deus da luz. Vamos lá. Vamos botar aqui, gente. Organograma. Vocês já ouviram falar de organograma, não já? Vocês viram de onde saiu a palavra organograma? Vocês sabem de onde saiu o organograma? Disso aqui, ó. Organogramas são disso aqui. Porque eles criaram, o Pai Eterno, Yahoo, criou uma hierarquia descendo com escalões, né? Vários escalões e as suas determinações. O que Terron fez? Terron, ele recrutou primeiro ele aliciou o principal, que foi o Samael, né? Que lá no início eu falei para você que ainda vai voltar para o livro de... A gente vai voltar para o livro de Apocalipse. Calma aí, Apocalipse 20. Presta atenção que a gente vai voltar para lá. Quando a gente lê aquele livro lá do Lúcifer, Primeiro Anjo, e alguns outros livros aí do Eduardo Spohr, né, e de alguns outros romancistas, e alguns livros apócrifos, a gente percebe que quando esse ser da luz, esse anjo da luz,
ele percebeu que o pai estava numa luta, que criou ele para poder ele, mais 5 arcanjos, para lutar contra Terron, contra Tanar, contra Berremonte, contra Leviatã, não o Leviatã anjo, né, tá, pessoal? E nem o dragão. Então lutou contra esses 5 seres criados por Terron. Eles tinham esse projeto. Ah, obrigado, Carlos. Não sei se é a Carla e a esposa dele, lá de Turilândia. Um abraço para você de Turilândia aí, no Maranhão. Sempre bem, né? Pessoal também lá da Alemanha, pessoal da França. Então, eu estou falando de algo, gente, que não tá dentro das literaturas que a gente convencional que a gente vê, tá, pessoal? Eu estou fazendo um apanhado, né, para que você tenha uma dimensão do que é muito mais além do que aquele negócio de 12 tribos, né, de criação do... Está muito aquém disso aí, gente. Quando a gente começar, e o pessoal da nova era, né, o pessoal dessa galera da nova era, eles já sabem disso, porque os ocultistas sabem disso, gente. Os ocultistas falam muito em... Eles falam muito em Astarote, né? Eles falam muito nisso. Eles falam muito em Zohar, né? Eles falam muito Zohar. Eles falam muito da Kabbalah. E eles sabem que o esoterismo, através da magia, eles conseguem manipular a realidade. É isso que as pessoas não entendem. Que dentro das igrejas, quando você faz aquele negócio de círculo de oração, está sem som? Pessoal, diz aí, tá sem som, pessoal? Alô, pessoal, me diz aí, me dá um alô aí, um feedback, se tá sem som. Eu tô vendo que tá com som, gente. Tô vendo aqui agora que tá com som, ó. Alô, pessoal, me diz aí, me dá um alô aí, um feedback, se tá sem som. Eu tô vendo que tá com som, gente. Tá vendo? Eu tô ao vivo ali, ó, tá com som. Aqui tá normal. Aí, Edilson, obrigado, hein? Obrigado. É isso aí, tá com som aqui, pô. Eu tô acompanhando aqui ao vivo também, ó, gente. Eu tô falando com você, eu tô acompanhando ao vivo, tá com som. De repente é o seu aparelho, tá? Vê aí, dá uma verificada, liga, desliga, religa, que agora tá assim, né, pessoal? A inteligência artificial, ela sabe quem são todos vocês que estão sintonizados nesse canal. Que é um braço de Terron, tá, gente? Ah, beleza. Ó, a inteligência artificial, a IA, ela é o espírito de... Gente, a IA é o espírito do próprio Terron aqui na Terra. Tá vendo que fala-se que é inteligente, pode ver que até imita o pai. O nome Ia é uma imitação de Ia. De Arro, já percebeu? Então, é o espírito. Escuta o que eu estou te falando. O espírito de Terron, ele está nessa Ia, que é uma das bestas do livro de Apocalipse. Claro que ele vai falar besta e vai falar desse espírito, não é uma palavra de João, cara. Ah, valeu, lutando pelo povo, Fábio, um abraço, valeu. É lógico que ele vai falar, é óbvio, pessoal. Gente, Terron não é burro. É isso que eu quero que vocês entendam. Ele luta contra Iarro. E ele tem os seus aliados, os seres da luz, que nessa hierarquia, nesse organograma, também levavam informações, cada um dentro da sua hierarquia. Quem é supervisor, supervisor. Quem é encarregado, encarregado. Você já viu que vem a hierarquia? Tem lá o gerente. Olha como é que vem o organograma, né? Eu estou desenhando aqui porque para poder fazer, vem primeiro o gerente. Queria botar um organograma, vou botar aqui um organograma para você ver. Agora, com o celular aqui, a gente é mais fácil de... Eu saio e volto para mostrar para vocês. Espera aí, organograma. Vou mostrar um organograma para vocês. Que era assim que Iarro fez. Iarro delegou seus poderes. Aqui, ó. Vou botar aqui um organograma para mostrar para vocês. Na área do escopo de gestão, na área de gestão, ó, na área de gestão, a gente tem esse tipo aqui de organograma. Tá vendo aqui? Deixa eu botar um melhor aqui, que esse aqui tá muito estranho. Tá embaçado. Deixa eu voltar aqui. Vai mexer aqui em algo que... Você vai metendo o dedo assim, vai abrindo, abra, né? E aí você se enrola um pouco. Vamos ver aqui, ó, imagens.
Um pequenininho aqui, ó. Ó, aqui é um organograma, tá, pessoal? Aqui, ó. Então, aqui em cima você vê que tem... O pai criou assim, ó, a hierarquia. Tá vendo aqui em cima, aqui, ó? Esse é o presidente, certo? Presidente de uma empresa, presidente. Ó. Presidente, vamos botar aqui presidente, seja Yahushua. O presidente Yahushua. Aí vai vindo uma hierarquia. Tá vendo aqui a hierarquia aqui para baixo? Vem diretor-geral, diretor comercial, aí depois do diretor comercial, dentro na gestão, vem financeiro, marketing, comercial, pós-venda e consultor. E isso deriva para design, cobrança, atendimento ativo e assistente. Olha só o organograma. Então foi assim feito, eu fui no organograma para mostrar para você, assim foi feito na hierarquia do céu, é uma hierarquia. Quem copiou isso foi Terron. Terron copiou isso do pai. E aí fez esse mesmo organograma lá embaixo. Meu irmão, no abismo, o inferno, não, os seres caídos, eles não são desorganizados. Eles vieram com o mesmo projeto, só que eles queriam colocar e implementar o reino dele. Vamos lá, vou botar, gente, para você entender. Existem os partidos da direita e os partidos da esquerda, né? Ó, os vermelhinhos, os azulzinhos, não existe. Cada partido tem a sua divisão. Secretariado tem tudo. É a mesma, é a cópia. Eles não criam nada, eles copiam tudo, eles copiaram do pai. Entenderam agora? Pegaram legal a visão aí? Eles copiaram tudo do pai. O próprio Yahushua foi copiado. O Yahushua, ele foi copiado por Jesus, ele fez uma cópia. Yahu, a cópia foi Deus. Então Deus é a cópia de Yahu. Yahushua, a cópia de Yahushua é Jesus. E aí você vai passando e essas cópias elas vão dimensionando, vai sendo outras criações. Para muitos vai ser Maomé, para outros vai ser Buda, para outros vai ser Krishnamurti, para outros vai ser algum deus, o Shiva, o Brahma. Entende, gente? Para a maçonaria vai ser um profeta qualquer. Então esse organograma criado por Yahweh foi copiado por Terron. Quando Lúcifer, vou botar Lúcifer para você entender que essa palavra Lúcifer foi inventada, diabo, tudo foi inventado. Quando esse ser deixou de seguir a luz para se aliar às trevas, por que ele se aliou às trevas? Porque ele passou a cobiçar o trono do Pai. Então não tinha como ele ser aliciado se ele não tivesse a cobiça. A mesma coisa, a Eva não ia desejar se ela não fosse apresentado para ela. A cobiça, o desejo dela ser igual ao pai. E o homem, tu pode ver, o homem tem vários políticos aí, cheio de dinheiro, muito dinheiro, não precisa estar se envolvendo com política. Mas por que ele se envolve com política? Porque ele quer ter poder, gente. O homem quer ter poder, ele pode ter o dinheiro do mundo, mas ele quer comandar. Por isso que todos nós somos comandados. Por isso que essa hierarquia não sai. As pessoas, mesmo aqui no grupo, aqui no canal, precisam de um líder, precisam de um representante, precisam de alguém para representar ela. Eu preciso fazer parte de um clube do Bolinha, ou de um pastorzinho, e de vários membrozinhos. E aí, quando a gente não se aprende a isso, quando a gente, existe o Deus dos deuses, esse é o nosso Deus, é isso aí mesmo. É o Criador de todas as coisas. E essa hierarquia foi quebrada por Terron. Vamos continuar a nossa leitura lá? Se você ainda não tem, tá, pessoal? Eu disponibilizei lá no grupo DRM para vocês, tá bom? Disponibilizei para todos vocês lá no grupo DRM esse estudo aí que eu estou fazendo aqui, que o Eduardo, mais uma vez o Eduardo, né, um rapaz aí que entrou ontem no grupo, já tem muito tempo que eu conheço ele, mais de um ano, e ele tem um canal no YouTube, tá, gente? Ele tem um canal no YouTube. Deixa eu abrir aqui o link que eu estava, o PDF. O PDF que eu estava lendo aqui. Ah, tá. O Deus Dragão Azul é o nome do título. O Deus Dragão Azul. Quem está acompanhando aí? Fala comigo, gente. Quem está acompanhando com o PDF aberto aí? Se você não estiver acompanhando, baixa ele lá do canal do grupo DRM, tá, pessoal? Para depois vocês leem, tá bom?
Vamos lá. Então, eles pertencem à primeira hierarquia naquele organograma que eu falei, cujo compromisso é executar a ordem da luz, do Deus da luz. Essa hierarquia é formada também por 4 categorias, principais: chefe, mensageiro. Oi, Irene, eu sei que você está aí, um abraço. Dividida em 4 funções específicas. O quinto, a primeira hierarquia também é composta pelos serafins, querubins e tronos. A segunda é formada por dominações, potestade e virtude. É a mesma coisa que acontece na lei do Terron, tá, pessoal? Que dirigem os planos da eterna sabedoria. Sua função é comunicar aos anjos da terceira hierarquia o projeto do Deus da luz. Então o Pai tem um projeto, e esse projeto o Pai passou para os seus cabeças, né? Para as pessoas que estão acima, para ir passando para todas as outras classes. Para tu ver como é que o nosso Pai é organizado. Abismo. O que é o abismo? Refere-se a sem forma. Abismo é sem forma, segundo esse estudo aqui. Ou o vazio, que preenche ou que precede a criação do universo ou cosmos. Então, ele vem antes da criação do universo do cosmos. É isso aí, Terron, o deus do abismo. O deus dragão azul do oceano primitivo, inimigo do deus da luz. Então, ele é o deus dragão do céu, o deus dragão azul do oceano primitivo. Por isso que nós todos estamos envolvidos em água, gente. Por isso que a gente fala que lá em cima é água, e embaixo é água, e do lado é água. Então, tudo era água. E o deus da água, o dragão da água, quis entrar no trono. É como se ele olhasse para o trono do Pai e quisesse assentar no trono do Pai. Como ele não podia sentar no trono do Pai e foi expulso, ele começou a minar. O Pai já sabia que ele ia fazer tudo isso. Aliás, o Pai já sabe de todas as coisas, tá, gente? No encadeamento do abismo, o Deus da luz o partiu no meio, segundo o mito. Sua metade superior criou os mundos existentes em todo o universo, os 10 céus, e a metade inferior para criar outro universo. O Deus dragão azul, o primeiro ser cósmico do universo, Deus primordial, do abismo, do vazio, o Deus dragão azul é uma fração do oceano, desde então, é uma fração do oceano cósmico, cobrindo a Terra, até que o Deus da luz criou o firmamento, para dividir em porções superior e inferior, e revelar a terra seca, entendeu? Como é que o Pai fez a terra e fez a separação. Quer dizer, isso aqui é uma dádiva pra gente, é como se ele protegesse a gente aqui dentro. Mas só que esses bichos querem entrar, tá, pessoal? E tá todo mundo vindo aí, babando pro nosso lado, viu, velho? O domo, devido... Mas por que isso está acontecendo? Por causa do povo, né? Por causa da criação do Pai. Da mesma forma como Lúcifer foi aliciado, os seres humanos agora estão sendo aliciados, e muitos estão sendo convidados ao hibridismo. Só que está passando pelo hibridismo porque eles têm medo da morte. Todo mundo tem medo da morte. Por que as pessoas foram? Porque tem medo de quê? De morrer. Elas foram, porque tem medo de morrer. Ali, o que acontece? Há uma mudança, vocês estão entendendo, gente? Do DNA. Né? A tecnologia Creeper, você já ouviu falar de tecnologia Creeper? Tá? Então, eles estão tentando, não é que todo mundo que já é, não. Estão tentando, para por aí, por favor. Há uma luta, gente, tá havendo os anjos da parte do Pai estão travando, eles estão nos protegendo, pessoal. E quando diz que poucos são escolhidos, é assim, vocês estão nesse rol, ainda que vocês tenham tomado. Ainda que vocês tenham participado disso. Vocês tiveram participação, não precisa se desesperar, eu estou condenado, não é disso. Agora, a vida é uma dádiva. A vida é uma dádiva. Se você parar para analisar bem, para analisar quantos anos Metusalém viveu, quantos anos Adão viveu. Mas ele estava no passado. Na época dele tinha... Tinha saneamento básico? Tinha? Não sei. O que vocês acham, hein? O que vocês acham? O que vocês acham, pessoal? Vocês acham que realmente a tecnologia e o saneamento básico, tudo isso aí trouxeram evoluções para as pessoas? Vamos pensar, é só pensar um pouquinho, mais nada. Eu também não estou querendo que você adivinhe nada, não. Quero que você adivinhe, não. Quero que você pense. E as pessoas que não tiveram medo
de tomar essa decisão é porque as pessoas que de tomar a decisão de irem, por exemplo, no meu caso, pô, cara, eu tinha que parar e pensar assim, pô, caramba, e agora, cara? Tô sem trabalho, acabou para mim. Preste a me aposentar com mais de 32 anos de contribuição para o INSS. Olha só a minha posição, hein? Não sei se essa é a sua. De repente você é pensionista, de repente você é um acionista de uma empresa e você ficou entre a cruz e a espada, você ficou com medo da família, né? Da família vai pensar o que de você? Na minha família todo mundo foi, meus filhos, todo mundo foi. E sabe o que eles me chamaram? De doido, de maluco, de varrido, de fanático. Meu irmão, você já viu uma parada dessa aí? E continuam chamando de doido, varrido e fanático. Sabe por quê? Porque eles não leem, pô. A informação, a mensagem foi dada pra gente. Não é só a Bíblia que você tem que ler. Porque você não tem que só ler, você tem que examinar. O examinar é você começar, peraí, vou começar a pensar um pouquinho. Pensa só um pouquinho, não precisa muito não. Pô, se a letra J foi descoberta em 1630 e o Brasil foi descoberto em 1500, vamos botar aqui na ideia desse povo aí. Pô, o nome não pode ser Jesus, cara. Se no hebraico não existe a letra J, por que as pessoas colocaram o nome de Jesus? E por que as pessoas deram o nome do Altíssimo de Deus? Se Deus não é um nome, é um título. Deus não é um nome, é um título. Qualquer coisa pode ser Deus. Agora, Yahweh é um Deus, o Deus dos deuses, como meu irmão falou aí agora. Yahweh é o Deus dos deuses. Ele é o Pai criador da luz, idealizador da luz. A Ele toda adoração, todo louvor. E hoje você tem que fazer isso, porque você foi criado pelo Pai da luz. Aleluia. Aleluia, o mundo tinha que falar isso. O mundo tinha que dar dentro dos estádios gritando aleluia, Yahoo. Mas não estão. Estão gritando Deus, Jesus, Jeová, Yahvé, Elohim, Adonai, El Shaddai, Oxalá, meu Exu. Gadu, não, Deus usa aí, obrigado. Gente, cada um. Você pensa que o pai fica feliz? Você pensa que o pai, o criador mesmo, o nosso pai fica feliz com isso? Pô, você imagina você ter um filho, o teu filho te chamar o padrasto de pai. Fala tu, pessoal, hein? O Jurandir vai até o final, é isso aí, rapaz, confesse isso. Aqueles que me confessar na terra, falei, Yahushua, eu confessarei nos céus. Confesse. Não deixe de confessar, hein, gente. Nunca deixe de confessar. Não pare de confessar. Tu vê o tamanho do nosso Pai? Pô, ele é grandioso demais, gente. E ele nos fez grande, hein? Ele não fez de pequeno, não, hein? O Deus dragão, o Deus da luz, são seres primordiais. Ambos existiram durante toda a existência e inexistência, antes do tempo e do espaço, conhecido como protoverso. O Deus dragão representa a escuridão. Legal. O Deus dragão representa a escuridão, maldade, enquanto o Deus da luz representa a ordem e o bem. Como entidades opostas, ambos naturalmente entraram em um conflito. A guerra entre os dois seres primordiais é conhecida como as batalhas prímivas. Cada um deles criaram seres inferiores para ajudá-lo. O Deus dragão criou deuses do vazio, como 5 deles se destacaram. O Nitan, o Nutrit, o Urtan é um nome aqui, e o Deus da luz criou os 5 arcanjos poderosos. Os detalhes exatos sobre as batalhas primeiras são indescritíveis, mas o que se sabe é que o Deus da luz e seus filhos venceram o Deus dragão e as suas criações, menos o Mutrut, ou seja, menos, teve um Leviatã, né? Um desses deuses, não sei se foi Leviatã, ou não sei se foi Berromonte, um desses deuses, pode ser o Leviatã, ele conseguiu escapar, né, do conflito. E o próprio Terron, ele foi morto por o Lúcifer, o Samael, aqui na batalha, na primeira batalha onde os pessoal dizem que a Terra foi criada 2 vezes, né, que houve uma grande explosão na Terra. Então essa explosão foi, segundo o que nós estudamos, foi
a queda do Lúcifer, quando ele, na verdade, foi quando ele explodiu tudo para poder dizimar Terron e cortando com a sua espada mística, né? Acho que é Metistófeles, esse é o nome, não é o nome da espada que ele criou, cortou a cabeça do dragão, Hidra, que tinha um montão de cabeça, ele cortou várias cabeças e perfurou o olho do dragão. E esse dragão ele gerou, o próprio Lúcifer gerou um outro ser que ele não esperava da matéria, e gerou um outro ser chamado Morte. Um chamou Morte, e a outra parte desse ser se transformou no inferno, que é o local que a gente fala que ele anda, ele é um corpo procurando a cabeça, que é a morte. Então a morte é um ser que vai morrer. A morte que pega todo o ser da nossa vida material, ela vai provar do mesmo sentimento no juízo do Pai, que é a própria serpente beliscosa, né? Ele é o próprio Terron, né? Por isso que o Terron é vivo, a morte ronda a terra. Como Mutri havia fugido da batalha, ele sobreviveu à criação do universo. Ele ficou escondido 6.000 anos, até que decidiu invadir os 10 céus. Ele decidiu de novo voltar para tentar destruir, aproveitando o adormecer do Deus da Luz, que o Pai foi para o descanso, né, pessoal? Você vê lá no livro, no capítulo 1 de Gênesis, que quando ele fez tudo, o Pai, que achou que já estava tudo resolvido, o Pai já sabia que estava vivo. O Pai foi para o descanso, mas deixou Yahushua tomando conta de tudo. E está até hoje, tá? Quando o 8º dia acontecer, quando o Pai levantar, aí não, o Pai vai chamar todo mundo e vai falar, não, bora, pode pegar o que sobreviveu, vamos pegar todo mundo vai sentar na sala do trono e eles já vão ser lançados no lago de fogo e enxofre. Se vai morrer, eu não sei, gente. Aí é cenas do próximo capítulo. Até aí tá escrito lá, tem um parecer lá, que ele vai ser lançado no lago de fogo de enxofre. A morte vai ser lançada no lago de fogo de enxofre, mas vai ter uma segunda morte. Vai ter a morte que vai matar a morte. Olha que coisa terrível. Durante a invasão dos 5 arcanjos, se juntaram para lutar contra o monstro, mas sem seu pai. Então eles lutaram. Quando eles lutaram contra o Terron, com a serpente beliscosa, o Lúcifer e companhia, e os arcanjos, já estava sem a ausência do pai. O pai foi para o descanso. É isso que eu estou falando para vocês entenderem bem isso aí. Então eles estavam perdendo. Entretanto, a maré virou quando o Trotamente chegou o primeiro anjo a ser criado e se juntou na batalha junto aos primogênitos. As características do Deus Dragão. Por ser uma entidade antes da criação do universo, as características do dragão são praticamente inexplicáveis, assim como o Deus da Luz. Por isso que ele é um ser. Se o Pai é a perfeição, ele é a imperfeição. Imperfeição, você não tem explicação para a imperfeição. O Deus Dragão é conhecido mais como uma força ou um conceito, e que realmente um ser vivente. O que se sabe sobre o Deus Dragão representa a escuridão. Seu objetivo é reinar sobre todo o multiverso. E o Deus Dragão e o Deus da Luz não são onipotentes, não, mas são oniscientes. Claro que eles são. Quem é onipotente é Yahweh. E ele é onipotente, onipresente e onisciente. Eles podem manipular a realidade. Eles são eternos. Pode criar as coisas a partir do nada. O Deus Dragão tem cor azul, olhos negros e pupila vermelha. Bom, vamos voltar lá para o Apocalipse para a gente poder terminar. Onde você está lendo isso, Deus? Tem um estudo, tá? O nome desse estudo aqui, ó, vou mostrar para vocês aqui, ó. É um apócrifo, tá, gente? É a mitologia do dragão azul, é um apócrifo, ó, mitologia do dragão azul, né? Dá uma lida, meu irmão, esse terreno já existia, já. É a energia das águas primordiais, assim como o nosso Pai também já existia. Mas assim, tem informações, gente, que a gente vai procurar com Yahweh, né? Que ele vai explicar tudo pra gente, não agora. Então vamos lá. No livro de Apocalipse, capítulo 20, vamos lá para o Apocalipse, capítulo 20. Se vocês quiserem, pega a sua Bíblia aí, tá, gente? Apocalipse 20. Eu estou pegando essa Bíblia aqui para que vocês possam... é mais rápido para mim, é mais prático. Essa Bíblia que eu estou pegando aqui é mais prática, pessoal. E por que eu estou falando tudo isso aqui? Por causa disso aqui, ó. Ó, essa Bíblia aqui, ela é mais prática aqui, ó. A gente vai lá no final, ó. A gente vai lá no final da Bíblia, ó, tá vendo? Tô pegando a Bíblia ao vivo aqui com vocês, ó. Tá vendo o livro de Apocalipse? É só clicar em cima dela, eu vou clicar, ó. Tá vendo aqui? Eu vou clicar, ó. Vamos ver se eu clico, ó. Ó, cliquei. Aí eu vim lá no capítulo 20, ó, capítulo 20, aí abriu. Aí você vai lá no finalzinho, tá escrito lá, ó.
A morte, então, a morte, ó, tá aí, pega a sua Bíblia aí. Apocalipse capítulo 20. Então, a morte e o Hades foram atirados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. Então, a morte e o Hades foram atirados no lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. Então, vai existir um lago de fogo que vai... A morte, essa que nos mata aqui na Terra, será lançada nesse lugar. Então, por isso que a gente não deve temer a morte. Isso para aqueles que creem, tá, pessoal? Em Yahushua. Aqueles que creem em Yahushua não devem temer a morte. E a morte, né, ela se alimenta principalmente do medo. Tu vê que Jó, ele perdeu tudo porque ele temia perder, temia ser pobre, temia ser rico. Então, tudo, pode perceber bem. Quando você fica com muito medo, o medo é uma energia, tá? O medo atrai. Você não tem que ter medo das coisas, né? Você não tem que ter medo das coisas. Depois eu explico quem criou o Terron, irmão. Terron é a própria energia do mal, é a energia das trevas. Na verdade, Terron é a anomalia, melhor dizendo, desde a criação dos princípios. Então a morte e o Hades foram atirados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. Eu não sei se esse texto quer dizer que é como se elas morressem de novo, mas assim, no meu pensamento é o seguinte: vai existir uma sentença para esse ser chamado morte que ataca a vida aqui na Terra. Então toda vida que é atacada aqui na Terra, porque ninguém quer morrer, quem quer morrer? E nós fomos criados pelo nosso Pai para viver eternamente, inclusive o nosso corpo. Quando a gente lê a Escritura, fala assim que havia um fruto, esse é o fruto da árvore da vida, que Adão ia tocar nela de 1000 e 1000 anos. Quer dizer assim, não era para Adão tocar no fruto do conhecimento, era para ele tocar na árvore da vida, de 1000 e 1000 anos. Adão, se não quisesse morrer, ele ia nessa árvore, ia pegar esse fruto, ia comer esse fruto, e 1000 anos ia ser renovado para Adão. Mas Adão preferiu tocar na árvore do conhecimento antes de tocar na árvore da vida. Se ele tivesse desobedecido e tocado na árvore da vida, não sei quais seriam as consequências. Mas não seria como essa que ele tocou na árvore do conhecimento do bem e do mal. Porque o mal não induziu Adão a tocar na árvore da vida, e sim na árvore que não podia, para gerar uma desobediência, e essa desobediência acarretar naquilo que é muito mais do que isso que nós estamos sabendo aqui, tá, pessoal? Nessa morte nossa precoce, né? Que a cada ano que vai passando, as pessoas vão morrendo mais cedo, mais precoce, né? Agora, nessa última geração aí, quando a gente vê uma pessoa chegando a 81 anos, que eu sempre falo, né? A pessoa faz festa, tal, né? E a gente sabe que o homem poderia viver 150, 200, com essa matéria, 300 anos, né? Só se alimentando das coisas, proteínas da terra, tá, gente? Porque a água pura, né? A água faz você viver bem. A água, gente, a água. Por que eles contaminam a água? Porque a água é uma dádiva, gente. A água, ela nasce na árvore da vida. Toda a água do planeta, ela nasce na árvore da vida. Você sabia disso? Foi um presente de Yahweh para Adão e para a gente. Então, água pura, nosso corpo é 75%, 65% de água, e a gente vibra, porque a gente tem que ter esse elemento puro. Mas o que eles colocaram dentro da água? Elementos para poder não deixar você puro. Quem colocou? Pô, só pode ter sido o Terron, cara. Ele que tenta destruir toda a criação de Yahweh, o tempo todo, e tenta aliciar aqueles que querem se achegar a Yahweh. E ele está mais preocupado não é com as pessoas que estão lá fora, pulando o carnaval, lutando pelo seu time de coração, brigando pela política, não. Ele está indo para a sua religião, para a religião, para a sua igreja, ele não está preocupado com isso aí, não. Ele está preocupado com os despertos que saíram da Matrix, aqueles que estão abrindo os olhos, estão começando a conhecer que nós somos induzidos ao pecado. Não é que a gente quer o pecado, não, porque todos nós temos a essência do bem dentro da gente. Temos uma coisa chamada consciência. Mesmo cauterizada, nós temos ela, está aqui dentro, é espiritual. Você não percebe que até aquele cara mal, por mal que ele seja, ele tem uma consciência dentro dele? Se ele for ser humano, ele tem uma consciência dentro dele. E essa consciência que vai julgar ele, porque a consciência julga as pessoas, tá, pessoal? A consciência julga as pessoas. Não é o pai que julga, não, é a consciência. O Adilson está falando, nunca gostei de cloro e de luz. Pô, quem mora perto desses riachos, né, de água pura, água potável, essas águas que batem nas pedras, depois pode fazer um tratamentozinho com filtros, essas coisas mais, é legal. Eu e o Jorge, vou ver se o Jorge consegue amanhã, não sei se ele vai estar de folga,
para a gente poder falar sobre água, né? A gente fala mais sobre água. A água, gente, é o elemento da vida. Por isso que o Yahusha falou, eu sou a água da vida. Então ele deu alguns elementos para a gente preservar o nosso corpo aqui na Terra, para a gente poder alguns alimentos ver. Tudo que a gente pega, tudo que é embalado não presta, gente. O que a gente... Ô Cássio, ô Clécio, depois você pode perguntar, eu estou falando aqui. Aí você vai ficar me perguntando e eu vou toda hora falar para você quem criou o Terrão. Foi quem criou o Yarro. Pronto, melhor para você entender. Tá bom, pessoal? Olha, deixa o seu like, compartilhe os nossos vídeos. Então você já sabe, tá? Apocalipse capítulo 20, versículo 14 e 15. E todo aquele cujo nome não foi encontrado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo de enxofre. Deixa o seu like, compartilhe nosso vídeo. Um excelente domingo para vocês, pessoal. Fiquem na paz de Yahusha. Não esqueça de deixar o seu like aí e compartilhar. Olá, Alexandre. Um abraço para você, Alexandre. Tudo de bom para você. Um abraço, gente. Nós estaremos amanhã de novo aqui e eu quero falar sobre o aniversário, sobre o parabéns para você. Você canta aquela música assim, parabéns para você nessa data aquele. Você faz isso? Você faz esse ritual? Eu vou falar sobre o parabéns amanhã e o que ele representa e por que você não deve fazer esse ritual. Olha, eu não devo dar felicidade às pessoas, não. É totalmente diferente. Eu vou falar sobre o ritual do parabéns. Por que se bota um bolo e botam vela em cima do bolo? Amanhã não perca, nós vamos falar sobre isso, tá bom? Um forte abraço, um ótimo domingo, um bom almoço para todos vocês. Tchau, pessoal!